Bem-vindos ao Poder da Luta. Final de semana de Dia das Mães e nosso assunto é... as dificuldades e as lutas da maternidade. Eu, como homem, tenho muita curiosidade para saber e acho que vocês também têm certeza que vai ser uma conversa bem legal. Então, bora pra luta. Semana Dia das Mães, eu acredito como homem que é uma maior bênção que um ser humano poderia ter, você carregar ali desde a concepção ali aquele ser dentro de você. Mas qual foi a sua primeira reação quando você descobriu que estava grávida? Grávida de primeira viagem do Noah, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, foi engraçado, porque a gente estava planejando, a gente planejou e assim, foi muito rápido, né? A gente foi abençoado muito rápido assim, mas é um choque, né? Por mais que a gente planeje tudo, foi um choque. Na hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, eu tô grávida. E pra mãe, só de ver o resultado, ela já se sente grávida. Ela já sabe que tem um ser na barriga dela, ela já sabe que ela tá gerando. E aquilo tudo já modifica o nosso pensamento, já modifica como a gente come, já modifica a nossa alimentação, já modifica os nossos pensamentos, já modifica as nossas reações. Então, aquele primeiro impacto, só de ver o teste positivo, já muda a gente completamente. E a gente como homem, né, como pai... acho que tem um pouco de dificuldade de entender isso. Eu acho que eu realmente me tornei pai. Lógico, eu sabia, claro que estava grávida e tal, mas quando o neném saiu, quando eu peguei o Noah no colo, eu falei, caramba, cara, eu sou pai. Então acho que pra gente, pro homem, um pouco entende literalmente quando o neném sai da barriga, né? Acho que, como você falou, acho que a mãe é mãe desde a concepção. Já, quando eu peguei o teste, eu já me sentia mãe. E tem a gravidez também, né? A gente vê ali o nosso corpo mudar e a gente tem... Eu não tive desejo, na verdade quem teve desejo foi ele. Essa é outra questão que eu queria saber também. Como que deve ser? Porque pra mim é bem difícil ver o seu corpo mudar. Porque eu fico imaginando aqui agora, daqui a alguns meses, minha barriga tá desse tamanho. Então é uma coisa que pra mim não entra na minha cabeça, eu não consigo imaginar. E me conta um pouco. Olha, eu gostei de ficar grávida, assim, era muito bom eu sentir o neném na minha barriga, porém a mudança do meu corpo, eu não me senti confortável. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de treinar, sempre fui muito... preocupada com o meu físico, então assim, eu não romantizo a gravidez porque realmente eu não gostei de ficar grávida, eu não gostei da mudança do meu corpo. Eu estava muito feliz com a gravidez, eu estava muito feliz em gerar uma vida. Essa felicidade que eu tinha mentalmente era muito forte, porém fisicamente eu lutava porque eu via aquela barriga, as minhas roupas não estavam mais cabendo e eu não conseguia dormir, e era barriga pra cá e era barriga pra lá. Então essa mudança física realmente não curti, mas a mental e espiritual foi maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, eu acho que você estava linda, você ficou linda de sempre. Mesmo com o barrigão, eu lembro, caramba, cara, que coisa mais linda. Realmente você ficou linda no meu ponto de vista, né, fisicamente, com aquele barrigão. É porque você acha que eu fico linda, porque você vê a luz que a mulher grávida, sim, né? A mulher, ela resplandece uma luz assim diferente. Então eu acho que você vê mais a questão, né, a espiritualidade, mais a parte da alma, assim, contando com outra alma, mas assim, fisicamente, carnalmente, assim, não romantizo, mas assim, maravilhoso, né, saber que eu estava gerando os meus sonhos, porque eu sempre sonhei em ser mãe, e eu brinco com as crianças, eu falo assim, vocês são os meus sonhos reais, porque desde pequena eu sempre brinquei de ser mãe, eu sempre brinquei com os meus nenéns. Engraçado que a Vicky também segue esse padrão de brincar com os nenéns, então sempre foi o meu sonho ser mãe, e eu brinco também que é a minha maior força e a minha maior fraqueza. Porque as crianças deixam a gente muito forte pra gente fazer qualquer coisa. A gente tem uma força sobrenatural quando a gente é mãe, mas ao mesmo tempo é a nossa ferida, é ali onde a gente cutuca. Você não foi boa mãe aqui, aquilo fere. Sim. Você tá faltando nessa área da maternidade, aquilo fere. E mais uma curiosidade que eu tenho, porque como eu falei, eu sou homem, eu não sei como que é literalmente sentir essa criança. E aqui nos Estados Unidos, né, os partos são normais, e você teve tanto do Noah quanto da Vitória o parto normal, né? Me conta, eu tava lá do lado,
Quase que não. Quase que não, quase que eu estava sendo tendo suporte dos médicos lá, eu precisando, mas conta um pouco aí como foi ter esse parto normal. Então, do Noah, nos 2 partos, nas minhas 2 gravidezes, eu não sei se fala gravidezes ou gravidez, Gravidez. Mas nas minhas 2 gravidezes eu malhei muito, treinei muito, porque eu queria realmente o parto normal, era uma coisa que era um objetivo meu. Então, desde o início, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fiz uma alimentação para parto normal, eu já comecei a treinar para parto normal. E com o Noah, eu estava com 40 semanas e o Edson resolveu lutar contra o Bob Green. Eu estava já para parir e ele resolveu lutar, mas tudo bem, ele lutou no sábado, ganhou, veio no domingo e eu fui induzida para o Noah, para o parto normal. Eu não estava tendo dilatação, resumindo, né, do Noah, não estava tendo dilatação e eu fiquei uma noite inteira sendo induzida. Mesmo assim não tive dilatação e no final eles me deram a venosa, né, e aí em meia hora eu dilatei e foi muito fácil, assim, porque foi em meia hora, assim, o Noah nasceu. E graças a Deus o Edson estava aqui. E já no da Vitória, o Edson resolveu lutar novamente, né? Porque ele teve, assim, uma história muito bonita. Ele conseguiu, ele lutou, ele ganhou, ele voltou, e tudo foi lindo e perfeito. Então ele resolveu repetir a dose com a Vitória. E foi lutar contra o Justin Gates. Só que acontece assim, a segunda gravidez... assim, é como se fosse uma bexiga, né? Uma bola, você assopra e volta, assopra e volta. Então, na segunda gravidez da Vitória, o meu corpo já estava mais ou menos acostumado com a gravidez. Já estava pronta, né? Você já sabia como tinha sido o processo. Eu acho que já era naturalmente, o corpo já sabia o que ia demandar ali. Sim. E ele resolveu lutar com as minhas 40 semanas de novo. E eu falei com ele, não luta, mas ele resolveu lutar. Foi a única luta em 30 deles que eu falei assim, não luta. E ele resolveu lutar. Ok, foi lutar. Aí eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei, você vai lutar, se eu tivesse filho sem você, eu vou me divorciar. Aí ele lutou contra o Justin Gates, todo mundo sabe o que aconteceu. E você lutou quando foi 2 horas da manhã. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, até a Estela, que luta. E aí eu achei que eu tinha feito xixi na calça. Eu falei assim, nossa, quanta água, quando eu vi a minha bolsa tinha estourado. Eu aqui na Flórida e esse ser aqui, o pai da criança, na Filadélfia, nocauteado, olhando lá pelos médicos. Aborrinhado. Eu liguei pra ele e falei assim, Júnior, minha bolsa estourou. Aí ele falou assim, ai meu Deus, que Deus te abençoe, vai com Deus. Eu peguei, praticamente quase desliguei o telefone na cara dele de raiva. Aí fui pro hospital e fiquei lá a noite inteira, era 2 horas da manhã, ficou eu, uma amiga minha e a minha mãe. A gente ficou lá no trabalho de parto até 6 horas da manhã. Quando chegou 6 horas da manhã, esse ser ainda estava na Filadélfia. O médico chegou. O médico falou assim, como está o Edson? O médico era meu. Eu estava em trabalho de parto e ele pergunta do Edson, como ele estava, porque ele viu a luta. Ele sabia que eu tinha sido nocauteado. Exatamente, mas eu estava quase sendo nocauteada. E aí eu falei assim, eu não quero saber, ele que me colocou na situação e não está aqui. Aí o médico ficou meio apavorado, falei, não, vamos ver e tal. E eu já estava assim, acho que com 8 de dilatação, a Vitória já estava quase nascendo, e o médico resolveu esperar ver se o Edson chegava. E aí eu não sei o que ele arrumou lá. Você quer contar essa parte ou eu conto? Eu vim correndo, saí lá da Filadélfia, sprint, vim correndo até aqui a Flórida, com medo de não dar tempo, e eu bati o recorde mundial, né, da Filadélfia até aqui na Flórida, até o hospital. E foi engraçado, porque antes dele sair, ele me deu um beijo na barriga e falou assim, espero o papai voltar, falou com a Vitória. Ele ligou pro Dana White, ligou pro empresário dele, falou, meu filho tá nascendo, vocês movem o que vocês puderem mover para eu poder chegar a tempo pro parto da minha filha. Foi assim, aquela confusão, aí a mãe da minha amiga indo pegar você no aeroporto, a gente ligando, pega o Edson, corre, e ela furando sinal, enfim, coisas que não se devem fazer, mas... Quando foi 9 horas da manhã, o médico me colocou pro parto e falou assim, vai ter que ser agora. Aí na hora que ele me colocou na posição, esse aqui abriu a porta, parece cena de filme, mas é verdade, quem estava lá testemunhou. Ele abriu a porta assim, eu olhei pra ele, aí o médico falou, puxa, aí na hora que o médico falou empurra, ela nasceu. Ele, né, só deu tempo de você entrar e vir me dar um beijo e a Vitória nasceu. E realmente ela esperou ele chegar. Na hora certinho. Ela esperou ele chegar. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, minha carreira pessoal, né? Porque eu tinha acabado de perder, foi minha primeira luta principal, num card gigante, no estádio. Aí no outro dia de manhã foi um dos dias mais felizes da minha vida, de ter podido ver a minha filha nascer, né? Então foi
Foi de um dia horrível para talvez um dos dias mais felizes da minha vida. E graças a Deus eu consegui chegar a tempo. E aí a gente permaneceu junto, não de vocês. Daí nasceu as crianças, tá lá nas primeiras semanas. Realmente eu como pai, eu lógico tento ajudar, mas principalmente no início, crianças é da mãe. Porque você literalmente produz ali tudo que ela precisa, né? Que é alimentação e todo o cuidado ali necessita muito mais aí. Eu estou ali para poder ajudar, é claro, mas filho, pela nossa experiência no início assim, o filho é da mãe. Me explica um pouco desse início. Você teve muito medo? Como que foi? O que passou na tua cabeça? O ditado nasce uma mãe, nasce um medo, nasce uma culpa. Realmente, antes de ter filho eu não tinha medo de nada. E depois de ter filho eu comecei a medo de tudo, principalmente medo de morrer. Gente, se eu morrer, o que vai ser dessas crianças? Se eu morrer, que eu vou deixar eles com o Júlio não sabe nem trocar a fralda. Não trocar nem uma fralda, sabe? E eles eu ainda amamentava. Mais ou menos. Sabia, né? Só se precisasse. Quase nunca precisava. Nunca precisava, mas é porque também quando o Noah nasceu, o Júnior também já estava com outra luta. Então eu tive que, além de ter essa dependência da criança, eu queria fazer de tudo para que ele não chorasse à noite, para que você não acordasse à noite, para que você pudesse descansar. E realmente essa adaptação de quando o Noah nasceu e o Júnior com luta foi realmente uma coisa bem desgastante, porque eu estava morta, não tinha... Quer dizer, minha mãe ficou um pouco ajudando, mas depois a minha mãe foi embora. Então foi desgastante porque, além das dúvidas, dos medos, da culpa e tudo que estava acontecendo na minha cabeça, eu ainda tinha que segurar aquilo tudo para mim e fazer tudo sozinha, sem ajuda, para que ele pudesse treinar, para que ele pudesse continuar focado no treino dele, na luta dele. Então, assim, o início foi muito desgastante para mim. O primeiro filho, assim, foi realmente desgastante e foi muita informação de uma hora para outra. Assim, ser mãe, eu falo, né? Às vezes as pessoas, para sair da zona de conforto, ela vai step by step. Mas não, na hora que você é mãe, você sai da zona de conforto completamente. Assim, você tá na sua zona de conforto enquanto seu filho tá na barriga. Na hora que ele sai da sua barriga, você sai completamente da sua zona de conforto. Então, realmente, assim, foi muito difícil. E essa dependência que ele tem da gente, assim, é realmente também muito difícil, porque a gente está acostumado a fazer tudo na hora que a gente quer, dormir a noite inteira, comer o que a gente quer. Não, ali você, no meu caso, que eu amamentei, eu provia o alimento para o meu filho, eu fazia ele dormir, eu tinha que trocar a fralda dele, eu tinha que adivinhar o que estava acontecendo, então demanda muito da mãe. Então é uma coisa assim, realmente o pós-parto é muito pesado. E você deu mamar aos dois até qual idade? Até um ano. Os dois, os dois até um ano. E hoje em dia é muito difícil, né? É muito difícil, as mães normalmente não amamentam, né? E você se arrepende disso? Eu lembro que eu tenho uma foto no meu celular, você amamentando o Noah, e é uma das fotos mais lindas que eu já tirei de vocês, assim. Eu acho a foto maravilhosa, porque imagino que deve ser muito difícil, mas você ter a bênção de Deus de produzir o alimento para o seu filho, é tudo que ele precisa, é você que produz aquilo ali. Então acho que é uma bênção que nós como pais jamais vamos ter, e eu achava lindo, mas eu acho lindo vendo de fora. Me explica um pouco aí dessa sua relação com a amamentação e como que deve ser difícil. Então, a amamentação é difícil porque ela demanda muito da mãe. Como eu falei, a mãe já tem uma demanda muito grande psicologicamente, fisicamente. Então, quando você está amamentando, exige mais ainda, né? Porque você tem que prestar atenção no que você está comendo, você fica presa ao seu filho, porque aonde você vai, você tem que tirar leite, ele depende de você para ele comer. Você se sentia mais fraca depois que a criança se amamenta? Não, foi bom porque eu fiquei magrinha rapidinho. Eu perdi eu não engordei muito, mas eu perdi todos os pounds que eu ganhei na amamentação. Então eu não me sentia mais fraca, não. Eu acho que depende muito do que você está comendo. Eu sempre tentei comer muito saudável, até para passar força para as crianças. Uma coisa que você fez eu vendo de fora, eu não tenho que falar, amor. Você me cortou 3 vezes.
Assim, é desconfortável, assim, principalmente aqui nos Estados Unidos, que as pessoas não estão acostumadas com a amamentação, é desconfortável você ir pra rua e você ter que amamentar, mas ao mesmo tempo é uma conexão que você gera com a criança, assim, absurda, que, assim, eu acho que não tem nada que possa se comparar. Eu não me arrependo, que você perguntou se eu me arrependi, eu não me arrependo, mas eu coloquei, assim, como eu tinha leite, porque eu sei que muitas mães querem amamentar, mas não produzem leite, enfim, como eu tinha leite, como eu poderia amamentar, eu coloquei, e é difícil, não é fácil, é difícil porque a criança fica presa, você não tem o seu tempo você não tem tempo pra nada. Então eu coloquei um prazo, eu falei assim, bom, eu sabia que aquilo era uma fase que até um ano ia acabar, então eu tentei aproveitar, sabe? Eu falei assim, bom, eu só tenho esse ano, eu vou aproveitar, eu vou amamentar porque eu tô provendo o alimento pra eles. Então, como eu tinha esse prazo de validade, isso me deixou mais tranquila, porque às vezes as pessoas falam assim, não vou amamentar porque acho que vai ficar aquele peso, vai ficar assim até os 4 anos, que às vezes no Brasil as pessoas vão até muito tempo amamentando, tipo você que a sua mãe falava que você ficou até os 7 anos amamentando. Então, eu acho que isso causa certo, assim, um peso, assim, mas eu coloquei assim, até um ano vai ser tranquilo, posso amamentar, então foi realmente muito bom, muito gratificante, eu gostei muito de amamentar. Ela falou que agora aí a pessoa não sabe, mas eu mamei na minha mãe até os 7 anos de idade. Minha mãe falava que eu mamava em pé, ficava mamando no peito dela em pé. Ela falou que ia no colégio na hora do recreio. Ela ia lá no colégio na hora do recreio e botava o peito assim na frestinha do portão pro Júnior mamar. É verdade. E daí nasceu Noah, veio a Vitória, acredito que mais ou menos o mesmo processo. E até então, até hoje a Vitória tá com 6 anos, o Noah tá com 10 anos. Desde que eles nasceram até agora, qual foi a parte mais difícil que você passou com nossos filhos da maternidade? Qual foi a parte mais difícil? Eu acho que no início, assim, essa barreira que você quebra entre você conseguir fazer tudo na hora que você quer e depois você não ter tempo pra nada, é uma barreira que é muito difícil. Então eu acho que quando você é mãe de primeira viagem, na hora que você tem o filho, eu acho que é a parte mais difícil ali. E depois você vai acostumando, vai entrando na rotina, você vai... E eu achava assim, que eu li muito sobre maternidade, eu fiz cursos, então eu achava que eu estava super preparada para ser mãe. Na verdade não é assim, porque cada criança é uma criança, um jeito funciona para um, outro jeito funciona para outro. A preparação vem no dia a dia com a criança, e eu acho que realmente a parte mais difícil é quando você se torna mãe. E depois, assim, você vai conhecendo a criança, você vai entendendo a personalidade dela. E uma parte, assim, também agora que eu lutei muito foi uma quebra de proteção, assim, porque a minha mãe, por todas as feridas que ela já teve, ela foi uma mãe super protetora. Então, esse quebra de ciclo, de padrão, pra mim foi difícil, porque realmente eu tentava proteger as crianças de todas as minhas formas, e você me ajudou muito nisso. E eu tava vendo que eu tava realmente criando uma dependência das crianças em mim, porque eu fazia tudo pra elas, tudo por elas, e aí eu fui percebendo que não era isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu fosse mãe, Deus queria que eu ensinasse, Deus não queria que eu fizesse tudo por eles. Então eu aprendi na maternidade que tudo que a criança pode fazer sozinha, você tem que deixar ela fazer sozinha por ela. E você vai ensinando. E isso vai criar ela uma independência. Então, até brinquei no início, falei assim, eu tinha muito medo de morrer. Hoje em dia, eu cada vez tenho menos esse medo. Por quê? Porque eu sei da preparação que eu estou dando para as crianças. Eu sei do que eu estou ensinando as crianças. E eu sei que eu estou criando as crianças cada vez para serem mais independentes de mim. Eu estou cortando esse laço. Então, isso dá uma tranquilidade de saber que quando eu estiver longe dela, elas vão estar preparadas. Elas vão ter... Eu estou ensinando para ela todos os valores que eu quero empregar nelas. Sim. E você tem me ajudado muito nisso, né? Porque ele é completamente não protetor. Não, mas é uma coisa que a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, os pais, tendo contato com meus amigos aqui, principalmente os vizinhos aqui... Eu lembro que o vizinho me falou, o objetivo de um pai e de uma mãe aqui nos Estados Unidos é que os filhos sejam independentes. Tenham sucesso. Se você criou seu filho bem, desde que ele nasceu até mais rápido possível ele sair da nossa casa para eles serem independentes, isso quer dizer sucesso. Exatamente. E acho que a gente entendeu isso aqui nos Estados Unidos, a gente está tentando colocar em prática e deixar os dois, né, o Noah e a Vitória, mais independente da gente possível, o mais rápido possível. Sim, isso foi muito bom, foi assim, libertador para mim entender isso, porque antigamente eu achava que, realmente, eu falava assim, eu sou a mãe, essa é a minha obrigação, é o meu papel fazer tudo por eles. Não, meu papel é ensinar, e meu papel é que eles sejam independentes de mim, e que eles possam ter sucesso para onde que eles forem,
independente de estar com a gente, né? Sim. O que você imagina aí no futuro como mãe? E o que você acha, o que você torce para que nossos filhos caminhem? O que você espera do futuro deles? O que você vai continuar fazendo para que eles caminhem conforme a vontade de Deus? Eu acredito que essa seja a tua vontade como a minha. Eu acho que assim, a gente tem algumas coisas que a gente faz diariamente, como a gente já explicou, que é que eles criam a independência deles, e que a gente faz também, a gente tenta criar filhos fortes, a gente faz com que eles se frustrem, a gente faz com que eles caiam e se levantam, a gente tem esse objetivo de fazer, de a gente criar filhos fortes, porque a gente vê, né, as gerações que às vezes são mais fracas, então a gente criou, né, a gente criou esse objetivo nós dois, vamos criar filhos fortes e vamos criar independentes. Então, o que a gente tem feito muito? A gente colocou as crianças no esporte para que elas possam... a gente acha que o esporte ajuda muito eles a criar essa determinação e essa garra e essa força que a gente quer que eles criem. Entender que eles vão ganhar e que eles vão perder. Exatamente. O esporte vai ensinar isso. Exatamente. E na área da independência, pequenos detalhes que a gente vê, porque eles são muito pequenos ainda, mas que eles podem fazer por eles mesmos. Arrumar a cama, se vestir, fazer o homework, fazer coisas que eu não preciso ficar direcionando eles, mas que eles já sabem que é da responsabilidade deles e que eles têm que fazer, que eles têm que ser organizados e que a escola é o papel principal deles agora. Então isso já vai criando uma certa independência para eles. E a escola aqui é muito boa, a gente estava até discutindo sobre isso esses dias. A escola mesmo aqui nos Estados Unidos, ela já cria a criança de uma forma para a independência. Ela bate muito na tecla de matemática e de leitura, porque ela sabe que ali que a criança vai se empurrar para a criança ser sucesso. Sabendo matemática, ela vai ser muito boa nas finanças, com dinheiro e raciocínio rápido. E na leitura, todo mundo sabe, cada vez mais que você lê, mais conhecimento você adquire, mais inteligente você fica. Então a escola aqui nos Estados Unidos faz um papel muito bom nesse sentido, e o que eu espero deles, assim, vendo a qualidade dos dois, eu espero que eles tenham sucesso, eu espero que eles sejam independentes, eu espero que eles sejam fortes, e eu espero que eles potencializem a qualidade deles, mas principalmente eu espero, todos os dias eu tento plantar a semente da palavra de Deus na vida deles, e eu oro que eles sejam temente a Deus, e eu oro que eles, no casamento deles, no futuro deles, procuram pessoas com os mesmos valores deles. Então eu acho que é isso, né, o nosso papel, e é isso que eu espero deles, que eles continuem seguindo assim na vida em Deus, na vida em Cristo. Um recado que você quer deixar para todas as mães, não só no Brasil, mas todas as mães do mundo? Bom, o recado que eu quero dar, feliz Dia das Mães a todas, principalmente a minha mãe, que sempre me criou da melhor maneira possível, e até hoje ela me dá todo o suporte que eu preciso. Como eu falei, ela é super protetora, então se ela tiver que vir e ficar aqui, me proteger, e agora proteger mais ainda os netos, ela vai vir. Um beijo, mãe, te amo. E um recado para as mães tira essa carga de mãe perfeita, tira essa carga de superwoman, que eu vou fazer tudo pelos meus filhos. Não, seja leve, a maternidade precisa ser leve, a maternidade precisa ser uma coisa que você aproveite, que você seja feliz, que você crie harmonia na sua casa, que você aproveite. Todo mundo fala tanto, aproveita quando está grávida, aproveita quando as crianças são pequenas, e às vezes a gente está se distraindo com tantas coisas que não são importantes. Aproveite a fase que você está passando com seu filho. Se você está grávida, aproveite a fase da gravidez. Se está com criança pequena, aproveite a fase da criança pequena, porque realmente sim, passa rápido, e o mundo quer te distrair dessa beleza que Deus criou, que é a evolução das crianças, que é você ser mãe, que é você ter um ser ali para você direcionar, para ser o seu legado, para ser a sua família, para ser a sua descendência. Ser mãe é o seu papel mais forte, ser mãe é o seu trabalho mais importante, e não deixa nada nem ninguém te tirar desse foco. É isso aí, galera. Graças a Deus, como a Bruna falou, nós tivemos mães maravilhosas. Minha mãe, graças a Deus, hoje ela está junto com o Senhor, e mais perto de mim possível, que ela está aqui onde eu estiver, ela vai estar junto comigo. E queria dizer para você, Bruna, qual maravilhosa como mãe você é. Eu sempre falo isso, que nossos filhos são muito sortudos de ter você como mãe, e eu realmente fui abençoado de ter você como esposa e mãe dos nossos filhos. Muito obrigado, e você tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, eu vejo diariamente o quanto você é dedicado, o quanto você trabalha duro para sempre dar o melhor por nossos filhos. Muito obrigado. Obrigada a você também, você é um ótimo pai para eles.
Então, feliz Dia das Mães a todas as mães. Continuem lutando para dar o melhor aos seus filhos, continuem lutando para passar aos seus filhos o que você acredita, os seus valores. E é isso, né? Esse é o poder da luta.